Oi, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com a mesma maquiagem em vários vídeos. É porque tô gravando tudo no mesmo dia, eu tô com preguiça de tirar a maquiagem, mas é isso. Esse é um dos temas que o pessoal tá fazendo bastante, que tá meio que na moda ultimamente, que é lendo os livros favoritos ou recomendados pelas celebridades. E o meu primeiro vídeo vai ser sobre ninguém mais, ninguém menos do que o Harry Styles. O Harry Styles me recomendou, nós somos amigos íntimos, entendeu? Então, assim, eu separei 3 livros. Então, o primeiro deles é o clichêzão, né, que todo mundo já espera que leia mesmo. Watermelon Sugar, Açúcar de Melancia, do Richard não sei falar o sobrenome dele. Richard Brottingham. Eu acho que esse livro vai ser meio doido, assim. Eu imagino que seja uma parada meio viajando, assim, na maionese, uma parada meio Dorgas. E vamos ver o que o Harry Styles gostou desse livro. O próximo livro eu escolhi porque, na verdade, eu acho que o Harry só leu esse livro porque ele vai participar de uma produção audiovisual que se chama My Policeman, e é um livro que eu não sei se tem em português, mas eu vou procurar, e se tiver eu vou colocar a capa em português, se não tiver eu vou colocar a capa internacional mesmo aqui. Mas conta a história de um policial que ele é casado, mas ele também é homossexual, e daí ele tem um amante. É basicamente isso que eu sei da história. E vamos ver, né? O Harry Styles, ele vai fazer um dos personagens, que eu acho que é o principal, né? Que é o policial. E eu vou ignorar o fato de que talvez tenha uma grande possibilidade que ele tenha lido esse livro só por causa da profissão dele, mas eu também quero pensar que ele escolheu participar de tudo porque ele gostou da história. O meu último livro é Norwegian Wood, que é de um autor que eu já li aqui no canal. Eu tenho uma resenha aqui que eu vou deixar aqui nos cards se você quiser dar uma olhadinha. Eu gostei da leitura do Murakami, mas não tanto assim, não amei nem nada do tipo. Mas eu acho que pode ter uma vibe meio que parecida, assim, com o do Açúcar de Melancia, porque inclusive o Murakami já falou que gostava muito das produções do autor do Açúcar de Melancia, o Richard Brottingham. Sei que Norwegian Wood é o nome de uma música dos Beatles, talvez esteja relacionada. Gente, eu simplesmente amo livros que estão relacionados com música, que tem ou que tem alguma referência, sabe? Então, assim, estou animada. Vamos fazer uma análise desses livros, vamos ver que tipo de gosto o Harry Styles tem. Se é o tipo de pessoa que eu quero ser minha amiga ou se é o tipo de pessoa que eu fico... Que gosto ruim. Vamos avaliar qual é o gosto literário do Harry Styles. E caso não goste de nada, eu vou recusar nessa amizade. Até parece, eu seria amiga dele e faria o que ele quisesse comigo. Gente, eu comecei a ler Açúcar de Melancia, a primeira frase já é tipo assim... Eu vou ler pra vocês. Em Açúcar de Melancia, os feitos estavam feitos e foram feitos de novo, como minha vida foi feita de açúcar de melancia. Que? Eu estava um pouco iludida, pensando, ai, vai ser um livro de 100 e poucas páginas, vai ser super fácil de ler, vai ser super rápido. E eu sei, tô achando que eu vou ficar mais confusa mesmo. Mas vamos lá. Gente, eu não sei explicar esse livro. Eu terminei de ler o livro, aí no final do livro tem a explicação da vida do autor e tudo que eu achava durante toda a minha leitura no livro se mostrou ser uma mentira. E agora eu tô tipo assim, questionando a minha razão da vida e tudo. Então, conta a história desse personagem, no qual não sabemos o nome, e não importa saber o nome ou não. E daí conta apenas a história dele, como é que é a vida dele nesse lugar chamado Eu Morte. E parece tudo muito ok, tudo muito tranquilo, até que tem muitas mortes, ironicamente, tem muitas mortes nesse livro.
e mortes bizarras, assim. As pessoas lidam como se não fossem nada, como se fosse uma coisa meio que com indiferença, sabe? E daí eu terminei de ler o livro e no final, no pós-fácil, né, tem contando sobre a vida do autor. Eu descobri que o autor não era viciado em heroína. Harry Styles me iludiu. Eu realmente achei, porque é cheio de metáforas, é uma narrativa bem surrealista mesmo, então, tipo, é bizarro. Muitas coisas na história têm relação com o que o autor realmente viveu na vida dele. Aí você entende por que certos personagens viveram certas coisas na história. O que eu não sabia que eu li no pós-fácil é que é uma crítica contra a cultura hippie, basicamente. E, tipo assim, é basicamente associação com uma parcela que seguia aquelas seitas tipo a Mason Family, sabe? Que é uma seita bizarra, assim, que assassinou muita gente. E o líder da seita era, tipo, se dizia Deus e tal, era bizarro, assim. Então, quando eu descobri tudo isso, eu fiquei tipo, quê? E tipo assim, eu não conhecia o autor, né? Muita gente deve conhecer, pelo visto. Ou então, se não conhecia, o Harry Styles fez o favor de apresentar. Mas assim, eu fiquei choquita. E eu gostei muito da leitura. Eu já tava gostando da narrativa, da forma de escrita do autor. Nunca tinha lido nada que ele escreveu antes. Então achei bem diferente. Pepero. Olha esses pequenos brotinhos aparecendo ali. Eu não pensei que eu fosse ser capaz de cuidar de uma plantinha, de um ser vivo, sabe? Já quero ter outros. Acho que eu posso ser mãe. Bem-vindos ao chão do meu quarto. Então, eu acabei de terminar Norwegian Wood. Eu achei que foi um dos melhores finais, assim, embora seja um pouco vago. Eu acho que eu reparei que esses finais vagos, assim, fazem um pouco da característica dos livros do Murakami. E uma coisa que eu reparei, o Norwegian Wood tem como se fosse um triângulo amoroso, sabe? E daí, agora o My Policeman ser um outro triângulo amoroso, eu fico pensando, gente, o Harry Styles gosta de um triângulo amoroso, né? Mas enfim, uma coisa que é muito notável no livro, assim, e eu acho que até demais, que é muito tarado, assim, a história, tipo. O primeiro livro que eu li do autor, que é o Após o Anoitecer, eu li errado, eu não deveria ter lido esse livro primeiro, sabe? Porque eu já tinha escutado outras pessoas falando que ele tinha essa característica, mas eu não tinha visto isso no livro, não tem nada no livro, na verdade. Então, nada demais, pelo que eu tenho achado. Quando eu li esse livro, tudo bem, no início tem, o Watanabe tem muitas relações, só que daí você começa a reparar que, assim, é uma cena atrás da outra. Não necessariamente acontece, mas é histórias que contam, é tipo várias coisas, assim. Não que, tipo, isso estrague o livro, não estraga, tá? Mas é porque isso não é uma coisa que passa despercebido, sabe? Aí você fica tipo, Harry Styles, eu suspeitava que tu era assim, mas não sabia o quanto. E agora eu sei. Eu gosto também do fato do livro, o Watanabe, ele é estudante de letras, eu acho, se eu não me engano, mas é algo relacionado, se não for isso. É como se fosse um romance, sabe? E como eles estão passando em momentos de revolução e tal, eles batem muito naquela tecla de, tipo, pensar fora da caixinha, ir para a direção oposta da que todo mundo tá indo, sabe? Se você lê as mesmas coisas que todo mundo tá lendo, então você vai acabar pensando que nem todo mundo e não vai pensar por si mesmo, não vai pensar com seu individualismo. Isso meio que mostra pra mim a vontade que ele tem de ser individual, sabe? De ser muito, vamos dizer assim, de outstand, de brilhar, de se destacar e tal, com a sua arte. E eu achei irado. Eu terminei, já faz uns dias, mas
É que eu não gostei, vou ser bem sincera, eu não gostei muito do livro do My Policeman. Eu fiquei, putz, o que eu faço? Eu terminei, não foi exatamente com uma chave de ouro, vamos dizer assim, esse vídeo do Harry Styles, porque eu não fiquei muito feliz. Porque assim, vou explicar. É um triângulo amoroso, certo? A parte do triângulo, a ponta do triângulo que divide, que pega as duas partes, é, no caso, uma pessoa que você não gosta, assim. E não achei ele tudo isso que as outras pontas achavam dele, sabe? Tipo, é meio difícil quando você vai ter que ler um livro inteiro, os dois personagens, olhando para aqueles pelo qual eles dividem, como se fosse tipo um deus. E eu fico tipo assim, cara, ele não é. Difícil de engolir o personagem e algumas atitudes dele também. Eu tive muita dificuldade de gostar de todos os personagens. E aí ficou muito difícil pra mim ler o livro. E foi muito triste, assim, tipo, toda a situação muito triste. De certa forma, você não tem como você não torcer pra eles, pelo menos, ficarem bem, sabe? No futuro, só que eles, obviamente, não ficam. E aí dá tudo ruim. E é isso, galera. Tipo, não fechei esse vídeo com chave de ouro nem um pouco. Treat people with kindness também. Mas enfim. Eu vou ficar assim, eu gostei desse jeito. Mas enfim. Eu terminei de jeito meio ruim, eu não gostei muito da minha leitura do My Policeman, mas eu estou aqui para assinalar os traços em comum entre os três livros. Mas antes eu vou fazer um breve comentário. Como eu já fiz no meio do vídeo, né? Eu fiz o meu mini vlog durante a minha leitura de cada livro. Eu vou só assinalar mais ou menos um resumo de tudo, né? Então, eu tive dois aspectos com Açúcar de Melancia. Foi muito mind-blowing pra mim. Foi uma leitura que realmente me surpreendeu. Assim, eu não estava esperando que fosse terminar daquele jeito. Não mesmo. Eu no início tava achando que era de um cara super, assim, mais pra lá do que pra cá, high on drugs, e ele não era. Mas assim, o grande rolê é que eu não sei, eu não tenho muita certeza se o Harry Styles percebeu esse grande, tipo, sacada do livro quando ele escreveu. Na verdade, quando ele escreveu a música, né? A música, na verdade, é sobre uma cena em específico do livro e dá pra ver nitidamente em que momento que ele se inspirou pra escrever. E, assim, eu acho só que... Eu não sei, na verdade, o que veio antes, porque se vocês não sabem, Watermelon Sugar é um termo para indicar um certo tipo de droga. E eu não sei o que veio antes, se foi essa nomenclatura pra esse tipo de droga, ou se foi, tipo, o livro que influenciou esse termo, sabe? Mas enfim, ele me fez ler esse livro, então obrigada, Harry Styles, por me fazer ler esse livro e transformar um dos livros que eu mais gostei na vida, então assim... Daí, o segundo que eu li foi Norwegian Wood. Foi muito positivo, na verdade, essa minha leitura, porque eu não tava com uma impressão muito boa do autor. Eu não tava vendo, tipo, aquela qualidade toda que todo mundo tava falando, porque eu havia lido o livro após o anoitecer. Tinha achado legal, mas não tão legal assim. Então, tipo, eu não tava vendo tudo aquilo, sabe? Então, quando eu li Norwegian Wood, que pelo que parece foi o livro que fez com que esse autor tivesse sido notado, realmente vi o porquê das pessoas gostarem tanto do autor. O autor, ele faz uns questionamentos sobre a vida muito bons mesmo. E ele tem várias referências musicais, intelectuais também. Acho que inclusive o Hairstyles, tipo, não é que eu tinha dúvidas antes, mas eu meio que vejo o Harry Styles hoje em dia como uma pessoa muito mais intelectual e que quer meio que pensar fora da caixinha, né? Porque, inclusive, primeiro que Açúcar de Melancia é super fora da caixinha e o personagem de Norwegian Wood, o Watanabe, ele não se vê muito encaixado socialmente em relação aos outros, sabe? Ele não... Não que ele tenha problemas em socializar com os outros, ele só não se preocupa muito com isso, sabe? E é um personagem muito forte.
Agora, o rolê que eu tive com My Policeman foi simplesmente pelo fato de eu não gostar de um personagem que é endeusado na história, que é o Tom, que é o que faz o elo do triângulo amoroso. E falo logo que vai ter um triângulo amoroso, não é nenhuma surpresa, tipo, mesmo. E eu fui esperando uma coisa e só veio decepções, assim, aí, desse personagem, sabe? Daí eu fiquei tipo, cara. Ou seja, Harry Styles, o que ele gosta de ler? Eu acho que ele gosta de ler coisas que refletem mais ou menos a vida dele, a personalidade dele e o que ele se interessa. Bom, tem muitas coisas em comum aqui, no caso, triângulos amorosos é uma das coisas que contém em todos os livros. E assim, talvez em Açúcar de Melancia não tanto assim, porque não é exatamente um triângulo amoroso. Já no Norwegian Wood, o personagem principal, ele meio que fica entre, tipo, num triângulo amoroso, assim. Enfim, já no My Policeman é um triângulo amoroso, como eu já disse antes e tal, e trata sobre a homofobia e sobre também a questão em 1950, na Inglaterra, era contra a lei ser homossexual. Então, tipo assim, é um romance entre dois homens e uma mulher que, tipo assim, é tenso. Outra semelhança também que eu encontrei foi que tem muita presença da musicalidade ou referências musicais nesses livros. No Açúcar de Melancia não tem tanta referência de música quanto, por exemplo, no Norwegian Wood, que é cada página tem uma referência de música diferente. Na verdade, em Norwegian Wood tem inclusive referência de música brasileira. Fala de bossa nova e, tipo assim, irado. Só que no Açúcar de Melancia, a musicalidade está na forma da escrita, porque a forma que é escrita é completamente louca, assim. É bem poética, é surrealista, então, assim, mind-blowing total. Total. E também no My Policeman, ele não exatamente fala especificamente, tá muito mais implícito, porque um dos personagens, ele trabalha no museu, ele é artista, então ele meio que introduz o conceito de arte e tudo para os outros personagens. E tem isso também. É isso, não tenho mais o que dizer. Leituras boas. Não indicaria My Policeman, indico as outras duas. Chegamos no final da saga do Harry Styles. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais. Já aviso logo que eu não sou muito ativa nelas. Mas me sigam, por favor. Sabe? Seria legal. De repente eu mudo, sabe? Galera, deem um like se vocês gostaram da minha análise. E é isso. Muito obrigada. Tchau!